Olá, tudo bem? Então, você que não conhece o nosso canal, esse é o canal Samuel Buralho. Nós temos por objetivo todos os dias estudar um capítulo e todos os dias nós estamos estudando um capítulo. E parte desses capítulos e fazendo assim aquilo que a Bíblia, a profecia bíblica diz, que deve ser estudado um pouco daqui, um pouco dali, ok? Para se ter um conhecimento mais verdadeiro. E nós terminamos agora o capítulo 11 e nós estamos entrando no capítulo 12 e agora, em nome de Jesus, nós vamos falar sobre a mulher e o dragão, né? Mas antes eu convido você para não esquecer de dar o seu like, não esquecer de ativar o sininho, se inscrever, certo? E compartilhar, porque muitas pessoas necessitam receber esses vídeos para obter o conhecimento assim como você, ok? Então vamos lá. No capítulo 12, é um capítulo muito interessante e nós vamos ver o porquê. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, tá bom? Diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. E o versículo 3: viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Interessante, né? Essa visão que João teve aqui, né? Nós vamos compreender isso aqui, e na verdade você vai perceber que não deixa de ser uma retrospectiva do que aconteceu, agora só que em ângulos diferentes, né? Lembre do que eu disse, Apocalipse não é nada mais, nada menos do que a história do cristianismo viajando no tempo. Desde o ano 31 até a volta de Jesus, o Apocalipse descreve o que a Igreja de Deus iria passar aqui, beleza? Então, a forma verídica e verdadeira de se estudar o Apocalipse é a historicista. Você estuda o passado, estuda o presente, estuda o futuro. Muito bem. Então, nós vimos aqui, de primeira mão, que João viu no céu um grande sinal, né? A saber, uma mulher vestida do sol, com lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vamos entender aqui agora. Primeiro, a quem representa essa mulher? Bom, nós sabemos que mulher na Bíblia, ela representa a Igreja de Deus, né? A Igreja de Deus. E essa mulher, ela está vestida do sol e tem uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Qual é o significado? Como eu falei, mulher é igreja. Então, todo o período desde o Éden até o dia presente, essa mulher representa a Igreja de Deus, certo? Viajando no tempo. E mais precisamente ali a partir do ano 31. Mas mesmo assim, ela corresponde ali desde o Éden, porque desde o Éden que Satanás persegue a Igreja de Deus. Ali o diabo perseguiu só e matou a Igreja de Deus ali, que fazia parte ali, no caso, Abel, né? Mas, vindo para cá, nos nossos dias, como eu falei, o Apocalipse é mais a história do cristianismo, é mais voltado para isso. Aqui diz que essa mulher, que é a igreja, está vestida do sol. O que é o sol? Qual o significado do sol? Aqui no livro de Salmos 84, versículo 11, diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, nesse exato momento, aqui diz que o sol é escudo. O Senhor Deus é o sol e é escudo. Simbolicamente é o sol e é escudo. Então a mulher está vestida do sol, do escudo.
essa mulher está vestida do escudo de Deus. E o texto diz que Deus dá graça e glória, e nenhum bem sonega. Então, essa mulher está vestida do sol, ou da graça, ou da justiça, ou do escudo de Deus, né? Então, o sol aí representa o escudo, a graça, essas coisas aí. Muito bem, mas ela não só tem o sol, ela tem a lua também, debaixo dos pés. Ora, o pé aqui, subindo para a cabeça, né? Ele tem uma simbologia muito importante ali, a lua. Qual? Primeiro ponto que você tem que entender. A lua não tem luz própria. A luz da lua, ela advém do sol, certo? Logo, nós temos uma igreja protegida, agraciada, justificada pelo sol, que é Cristo, simbolicamente ali Jesus. E agora nós temos essa igreja justificada, tem uma lua debaixo dos pés. Qual é o significado de lua? Como a lua não tem luz própria, recebe claridade do sol, então a lua não deixa de ser um espelho que reflete a luz do sol. Bom, essa igreja, ela viveu uma época sobre a lua. Por que sobre a lua? Já que o sol representa a justiça e a graça de Cristo, a lua representa reflexo da graça e da justiça de Cristo. De que forma? O sol representa Jesus e a lua representa também Jesus, porém de forma simbólica também. Assim como o sol, a lua representa Jesus de forma simbólica. Só que a lua recebe luz do sol. E qual é a luz aí? O que é que ele quer dizer? Bom, assim como o Velho Testamento, as pessoas viviam sobre a graça, simbolizada pela matança de cordeiro, então a lua representa a morte de animais, o sistema sacrificial. E o sol representa a morte de Jesus, literalmente. Então a igreja está vestida da graça de Deus em uma época de pouca luz, que seria a época do sacrifício, e depois ela se vestiu da verdadeira graça, não em forma simbólica, como matança de cordeiro. Então você vê a igreja vivendo a graça em forma simbólica quando matava cordeiro. E depois a igreja larga o cordeiro, a matança de cordeiro, e se agarra a Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos uma igreja que é vestida do sol, que é a morte de Jesus, a justiça verdadeira, e tem uma coroa de 12 estrelas, tem a lua debaixo dos pés. Então a lua representa o sistema sacrificial e o sol representa o próprio Cristo sendo sacrificado. E a coroa de 12 estrelas representa tanto as 12 tribos de Israel como os 12 apóstolos, ok? Representa os 12 apóstolos. Muito bem. Capítulo 2. Que a mulher estava agora grávida, com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. para dar à luz. Nós sabemos que a igreja estava esperando um bebê, né? O livro de Isaías diz isso, porque um menino se nos deu, um filho se nos deu. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Então a igreja estava grávida. Algumas pessoas dizem, não, isso aqui é Maria. Não é Maria, tá? Não é Maria. Aqui é uma simbologia de que a igreja esperava o Messias. Então ali é símbolo de gravidez, símbolo. A igreja estava, simbolicamente falando, grávida, esperando o Messias. E agora o Messias nasce.
nasce no seio de uma igreja justificada na época do sistema sacrificial, que era apenas reflexo da morte de Cristo, e grávida no momento da morte de Cristo ali. Jesus nasce, a partir dali a igreja estaria vivendo a época do sol. Bom, agora vem o versículo 4. O versículo 4 diz assim: a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou por terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz. Né? Eu quero voltar ainda no versículo 3. Me perdoe, mas eu preciso concluir o versículo 3. Diz assim: viu-se também um sinal no céu, eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Aí vem, quem é o dragão? Dragão representa Satanás. E ele é vermelho. Tem 7 cabeças, 10 chifres e nas suas cabeças 7 diademas. Então vamos lá. Nós sabemos que dragão é Satanás. Porém, raramente Satanás atua abertamente, sozinho, ele. Então, automaticamente, ele atua por intermédio de algum agente. Então, esse dragão, por trás é Satanás, mas ele tem um agente na frente. E quem é o agente que está na frente? Ele dá a descrição. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. E nas suas cabeças ele tem 10 diademas, né? 7 diademas. Muito bem. 10 chifres e 7 diademas. Representa quem? O Império Romano. O Império Romano pagão, né? A Roma dos Césares, ela se levanta contra o Messias, contra Jesus. E os 10 chifres, ele corresponde à Europa, continente europeu, que quando Roma pagã se dissolveu, ele se transformou em 10 pedaços ou em 10 países, né? Os 10 chifres representam a Europa. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó, católica, né? A Bíblia católica, certo? É edição Paulinas, a edição pastoral, Bíblia Sagrada, edição pastoral Paulinas. Ele deixa claro que aquilo que daqui a pouco eu vou dizer. Muito bem. Então, e tinha 7 cabeças, né? O que a Bíblia católica apresenta as 7 cabeças? Então eu tenho aqui um livro, Seminário a Revelações do Apocalipse Adventista, e tem uma Bíblia católica. Na Bíblia católica, eles têm aqui no rodapé, eles dizem assim, olha, no rodapé eles dão uma explicação teológica, eles dizem assim: as 7 cabeças são 7 montes, são 7 colinas ou 7 montes da cidade de Roma. Muito bem. E o livro Revelação também chega a essa conclusão. Veja só. Satanás planejou destruir a Cristo e a igreja cristã primitiva por meio de Roma pagã, dos Césares, pelo que este dragão também representa como instrumento de Satanás, representa Roma como instrumento de Satanás. Ajuda-nos a entender, assim, as 7 cabeças, como sendo as 7 colinas da cidade de Roma, certo? Da cidade de Roma. Muito bem. Então, tanto o livro A Revelação do Apocalipse, como a Bíblia Católica, identifica que as 7 cabeças representam a cidade de Roma, né? Então, esse dragão é Satanás, porém ele usa alguém, ele está usando alguém, certo? Ele está usando alguém, e esse alguém é Roma
dos Césares, né? Roma dos Césares para atacar a mulher, tá bom? Para atacar a mulher. Então, é isso aí. O verso 4, 5, 6 a gente vai estudar um outro dia. Então, o que ficou certo aqui nesse verso é, primeiro, a mulher representa a igreja, o sol representa Jesus Cristo, a justiça de Cristo, a lua representa a justiça de Cristo, simbolizado pela matança de animais, os sacrifícios do Velho Testamento. A coroa de 12 estrelas representa tanto os apóstolos como os 12 patriarcas, né, ou as 12 tribos. E também o versículo 3 diz que o dragão, embora é Satanás, mas ele se apresenta por um agente físico, pessoal, real. E esse alguém é Roma pagã. E as características de Roma é 7 cabeças, que tanto no livro de A Revelação do Apocalipse Adventista, como na Bíblia Católica, essas 7 colinas se encontram na cidade de Roma, identificando aí. E os 10 chifres representam a Europa. Ok? Deus abençoe você, faça uma análise você, pegue os textos, vá para geografia, veja que Roma lá tem 7 colinas, é uma cidade, ao mesmo tempo é a sede do Império Romano pagão, e foi justamente Roma que foi usada pelo diabo para atacar a igreja cristã. Ok? Deus te abençoe e amanhã nós vamos dar continuidade. Ok? Deus te abençoe. Um beijo no coração.